Boa tarde, meus amados. Mais uma live do canal Último Dias, trazendo aí com vocês a parte 2 do livro Brasilidade, né? Então vamos aqui, o remanescente das tribos de Israel. Esse livro, ele vai ser muito importante, porque ele vai estar dando aí uma confirmação da cor do nosso povo. Então não é só do Timbuktu from Babylon e na apostila das 12 tribos, não. O livro Brasilidade também traz a cor verdadeira do nosso povo, e eles vão estar confirmando todas as informações que o canal Último Dias tem trago para o público. E aqui vamos falar dos remanescentes da tribo de Israel. O autor vai descrever na verdade, os cientistas aqui também, quem era esse povo, a cor dele, e como que o Brasil, ele realmente é o lugar chamado Terra de Canaã, que foi passada para o povo hebreu, e que se encontra aqui as 12 tribos. Então vamos ver aqui, a partir da página que nós vamos te passar aqui agora, deixa eu ver aqui contigo, 99, então página 101. Então na página 101 está dizendo o seguinte: continuando a estudar a Bíblia, encontramos a ver Esaú, filho de Isaque, neto de Abraão, desposado duas filhas de Het, o Eteu, nome que em hebraico significa queimado. O descendente de Canaã, a quem o velho patriarca compara a caverna de Macpela, está lá em Gênesis 10, foi chefe da tribo dos Hitites, ou dos Hitiers. Isaac considerou indigna a aliança do filho com um descendente de Cã, ou Ram, que Ram quer dizer queimados, pretos. Rebeca, desolada com a inimizade entre Esaú e Jacobe, servindo-se desse pretexto para afastar Esaú, obteve de Isaque que o mandasse estabelecer-se em terra distante. Daí a partida do filho predileto, predestinado à posse das terras de Canaã para as bandas do Oriente, onde seus descendentes voltariam a ocupá-lo. Então nós vemos aqui que existe uma história da Bíblia sendo contada num livro de história. Exatamente aquilo que nós sempre falamos em cada vídeo que apresentamos nesse canal, que a história do Brasil, ela não anda longe da história da Bíblia e vice-versa. E ali ele vai dizer: aqui arrojadas suposições, chegaríamos se considerássemos que Couto de Magalhães, o grande perscrutador das coisas ligadas à alma sertaneja, após acurados estudos e pesquisas escrupulosas, chegaram também ele a uma conclusão assombrosa para nós, porquanto estava longe de procurar a concordância do imortal relato bíblico. Ensina o nosso autor: há 3 grandes raças das quais descendem todas as tribos. A primeira e mais selvagem na constituição física e mais grosseira nas qualidades morais é a que se deu o nome de Abaúna, que quer dizer cor escura. Olha aí, ó. Mais uma vez mostrando que realmente o nosso povo hebreu da Bíblia do Almeida são de pele escura. It's simple, ghastly arithmetic. Well, for you, perhaps. I may need a quill and parchment and a better imagination. E aí, nação? Por serem todos os indivíduos da cor do chocolate, os homens e mulheres são fortes, agigantados, de traços grosseiros, cabelos duros e inteligência tão rude que a algum é impossível ensinar a ler. Olha como que o povo preto é um povo inteligente, e a mídia tenta
passaram uma imagem desse povo preto, os negros no Brasil principalmente, que o povo preto é ignorante. Na verdade, o povo preto não é ignorante. O povo preto foi proibido de falar a sua língua erudita aqui na América, porque eles eram muito mais inteligentes do que os próprios escravagistas que os escravizaram. Só que isso você não vai ouvir dentro de sala de aula. E muito menos a Rede Globo e companhia não vão passar nas suas novelas para você. O que é muito interessante, esse grito que é preciso ser dado aqui na América. Give us free! Às vezes eu fico pensando, será que alguém, ou existirá alguém que poderá mostrar essas verdades ao mundo? O livro está dizendo aqui que são, entretanto, ótimos mecânicos parecendo criados para o serviço braçal. E foi assim que os escravagistas viram o povo preto com toda a inteligência que esse povo tinha, os nossos ancestrais. Os nossos familiares pretos, eles eram extremamente inteligentes, tanto quanto a civilização astecas, a civilização maia e a civilização inca. Então, dessa raça pré-histórica, se encontram ainda tribos que conservam todas as características da nação primitiva, patenteando a ausência de mescla de sangue, como, por exemplo, os mundurucus do Pará, os guaicurus de Mato Grosso e os chavantes de Goiás. Olha só aonde está também a nossa tribo, né? No Pará, no Mato Grosso, em Goiás, chavantes, que são moradores de lá. E a segunda raça pré-histórica, mais poderosa e inteligente que a primeira, parece mestiça, porque apresenta constantes variedades na cor, embora mais se aproximando do branco que do preto. E nessa raça, quaisquer que sejam as variantes, nota-se uma conformação física mais perfeita e delicada, pés e mãos que fariam inveja às damas mais apuradas da cidade. Os cabelos são finos e fáceis de arranjar. Os homens são bem constituídos, de braços regulares e olhar muito vivo. As mulheres, em geral, são bonitas. Não raro se encontram indivíduos completamente brancos. Aprendem a ler, escrever e falar a nossa língua com admirável facilidade. Então está dizendo que até os brancos europeus ficaram impressionados com a beleza e inteligência também de outros povos pretos, mas com os cabelos mais lisos, né? Cabelos mais penteáveis, que eram basicamente a tribo de Azé. Disso dão testemunho os padres dominicanos no registro do Araguaia, afirmando como nas interessantíssimas obras do padre M.H. Trape, que, aí o padre vai falar aqui, dando uma nota, os peles vermelhas de Goiás, do Pará e do Maranhão são muito inteligentes. No dia em que se tornarem cristãos, a igreja não terá filhos mais generosos, nem o Brasil súditos mais fiéis. Então olha que informação que esse padre dá ao chegar aqui no Brasil. Ele fala que o povo de Goiás, eles eram tão inteligentes, esse povo de pele vermelha, que no caso são a tribo de Azé, e também do Maranhão, são muito inteligentes. Então eles reconheciam que o nosso povo não é esse povo ignorante que eles estão apresentando hoje, porque na verdade eles nos deram uma cultura que não é nossa. Por isso que só os europeus askenazes sabem fazer as coisas prosperarem para o lado deles, porque tudo está na língua deles, tudo passou para a cultura deles, tudo facilitou a comunicação deles, dificultando muito a nossa comunicação. E isso é muito sério. Give us free. Give us free. A vida do povo preto hoje e dos índios e de muitos branquinhos não eram para estar como está hoje se os askenazes
não tivesse se apoderado da riqueza do nosso país. E aqui continua Couto de Magalhães. Ele diz: a terceira raça que tem o nome de Abajur distingue-se daquela pela estatura pequena e os cabelos castanhos, características dos quichuas da bacia amazônica. Baseado na etnografia, na língua, na religião e nos costumes, Couto de Magalhães opina por dois cruzamentos, um remoto e outro muitíssimo anterior, devendo datar dos tempos pré-históricos, havendo talvez muito 1000 anos que o sangue branco cruzou-se com o da primeira Índia. Aí você tem o filme Pocahontas, que nós já comentamos aqui no nosso canal. Na raça primitiva só se encontra um sinal desse cruzamento: o cabelo ruivo no índio, quase negro. Não esqueçamos, porém, que Esaú era ruivo. E do cruzamento menos remoto, a Bíblia dá testemunho dizendo que Moisés casou com uma etíope. E quando os descendentes de Jacó vieram ter a terra dos Esaú como peregrinos, esses cruzamentos se multiplicaram, dando lugar a diversidades de tipos. Naturalmente, as raças conquistadoras. Fenícios e israelitas, mais inteligentes e mais civilizados, suplantaram e dominaram a autóctona. Significa mecânico, e o de Jacó, suplantador. E ainda nesse caso concordam os estudos do grande explorador da selva brasileira com as Sagradas Escrituras. Olha como a Bíblia e a história do Brasil, elas andam juntas. Olha como andam juntas essas duas escrituras que vocês estão vendo aqui. Não é de se admirar que como eles tentam tirar essa verdade do povo. Eu sempre digo, amados, é muita maldade o que fizeram com nossos pais. Of course, you didn't ask to be at the center of this historic conflagration any more than I did, but we find ourselves here nonetheless by some mysterious mix of circumstances, and now all the world. Os índios, quando viram os homens brancos, askenazes, chegando aqui, eles reconheceram ele como pessoas boas. Tanto que o livro diz ali, na página 104 do Brasilidade: reconhecido pelos índios como gente de paz, amigos ou parentes, os índios consideram parentes a todos que falam a língua tupi, ou Reavá Renem. Os visitantes são recebidos por todos os de Taba, conduzidos à maloca que lhes foi destinada. Observam escrupulosamente as leis da hospitalidade. É uma das características mais fortes do nativo do Brasil, que não se encontra em nenhum outro povo, a não ser no judaico, onde o espírito da família é permanente. Contrariamente ao que se poderia esperar de selvagens, mostram-se reservados, cheios de tal dignidade que impõem respeito. Depois de todas as demonstrações de urbanidade, antes de se retirarem, o pajé faz um pequeno discurso com grandes pausas, solenidades e sobriedade de gestos, deixando uma impressão agradável e de mútua confiança, mesmo em se desconhecendo-lhe a sua língua. Catarina Emmerich, a célebre visionária que esclareceu os pontos mais obscuros dos evangelhos, por meio de claríssimas visões, apesar de Campônia inculta, sem inteligência, analfabeta, ela afirma que a Virgem Maria e São José descendiam ambos dessa família espiritual de eleitos, que conservou intacta a observância dos preceitos divinos até o nascimento do Redentor. Tudo quanto
A vidente afirma estar de acordo com Joséfos, que relata viverem os essenianos retirados em grupos não longe das cidades, sendo calculados em 4.000 almas, na época do nascimento de Jesus Cristo. Depois da vinda do Messias, desapareceram os essenianos. Não se ouviu mais falar deles. Foram provavelmente os primeiros cristãos da Palestina. Não é possível que núcleos perdidos nas brenhas da Canaã brasílica espere até hoje a boa nova para dar testemunho à verdade. O missionário nota a facilidade e a satisfação com que aceita a doutrina cristã e recebe o batismo. Então, você veja que eles já sabiam que aqui é a nossa Brasílica Canaã. Não é verdade, gente? Aí, ó. A nossa Brasílica Canaã. Olha aí. Você está vendo com teus olhos como é que Brasil é Canaã e não Jerusalém? Não se pode fazer confusão com a terra de Canaã e com Jerusalém. Embora o povo de Canaã tiveram em Jerusalém para disputar com as 12 tribos a chegada a essa América, coisa que não aconteceu, pois Canaã não tinha mais permissão para botar os pés nessa terra, sendo ele amaldiçoado. Porém, as 12 tribos foram amaldiçoadas por pecarem, mas elas já estavam profetizado que com a bênção, com a maldição, elas iriam pôr o pé na terra de Canaã, como aconteceu com os astecas, mais incas e também com os chamados negros. We do hereby claim salvage on the high seas of the Spanish ship La Amistad and all her cargo. Your Honor, here are the true owners of these slaves. These slaves, Your Honor, are by rights the property of Spain. Essa história é uma história muito forte, né? Vale a pena você acompanhar com a Bíblia do Almeida, principalmente no livro de Deuteronômio, no livro de Levítico, Deuteronômio capítulo 28, o livro de Levítico capítulo 26, que são peças fundamentais para o desenrolar de toda essa história que nós estamos contando aqui para você, passo a passo, para que você possa saber realmente que não é só 1, 2 ou 3 documentos que mostram do nosso povo, que mostra como que o canal Último Dia nunca saiu do trilho e agora é hora de nós colhermos os molhos, né? Tivemos coragem para trazer essa história na internet, falando dos falsos judeus, falando dos verdadeiros judeus, do povo dos índios, né? Não foi fácil, mas hoje Yahushua, ele nos presenteia com as confirmações de livros que, ainda que muita gente leia, eles não venham saber explicar esses livros. Você veja, esse livro Brasilidade passou na mão de muita gente, cada um tentava trazer a sua visão fora do contexto. E hoje nós estamos trazendo o livro, o contexto e a confirmação de que o canal Último Dias nunca saiu da linha. Mas pode ter certeza que a torcida para que o canal Último Dia não continue, ela é muito grande. Porque imagine, se essa verdade vem à tona para toda a humanidade, toda a riqueza dos senhores do mundo, elas estarão totalmente, mas muito comprometidas. A verdade, ela vai vir como um grande tufão, mas no tempo certo, na hora certa, em que Yahweh vai fazer manifestar toda a sua verdade, não só do nosso povo, mas de toda a humanidade, pelo qual Yahweh terá a sua particular tratativa. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias. Essa foi mais uma live com mais um pedaço da história do livro Brasilidade. Estaremos de volta com você. Hoje teremos live em sequência, uma atrás da outra. Então aqui está a tua história. E eu te desejo o melhor. Que a Rússia te carregue nas palmas das suas mãos. Vamos para cima e daqui a pouquinho estamos de volta. Vamos lá. Ódio em favelas e nos pancadões, cidadãos são presos em manifestações. Os remédios não servem, não tem comprovação. Lockdown é a saída e a ciência no chão. Vem, vamos embora, se esperávamos o
morrer. Quem sabe faz a hora, ninguém liga pra você. Bem, vamos embora, mas me diga onde vai. Seu trabalho é essencial, não? Então volte e morra em paz. Há soldados armados pelo quarteirão. O decreto está acima da Constituição. Nos quartéis generais planejando uma ação, mas não tem o apoio da população. Onde está o dinheiro da federação? São bilhões investidos sem licitação. O Supremo investiga e prende o cidadão, mas não prende aquele que rouba a nação. Bem, vamos embora, se esperávamos morrer. Quem sabe faz a hora, ninguém liga pra você. Bem, vamos embora, mas me diga onde vai. Seu trabalho é essencial, não? Então volte e morra em paz. Na nossa grande imprensa é só morte e caixão, pra culpar o presidente com desinformação. Hospitais de campanha fizeram de montão, mas foram desmontados por conta da eleição. A vacina chegou como assalto